Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário ou pão do dia. João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: Eu sou o pão da vida. E para hoje, quero fazer uso do texto de Apocalipse, capítulo de número 22, verso 20. Aquele que testifica essas coisas, está escrito assim: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O pão diário de hoje é o fundamental, principal. Jesus está voltando para a igreja que o aguarda, para a igreja que o adora, para a igreja que o serve. Esta é a melhor notícia nessa segunda-feira. É que Jesus está voltando. Todos os profetas menores que falaram acerca da sua vinda a essa terra, como o profeta Miqueias ou os profetas maiores como Isaías, profetizaram acerca da sua vinda. E ele veio, você sabe, morreu na cruz, ressuscitou, está vivo e vivo no nosso meio. Hoje mesmo já falei com ele. Mas a maior promessa que a igreja recebeu é da sua segunda vinda, ou da sua volta para buscar aqueles que renunciaram ao pecado, o mundo, as trevas e de fato o amam e aguardam a sua vinda. Jesus, como noivo da sua igreja, que está prestes a se casar com ela, também anseia em vir buscar a sua noiva para estar com ela para sempre no céu, eternamente junto com a sua noiva. Noiva de Cristo somos nós, que somos a igreja, que deixamos o pecado, acreditamos na cruz de Cristo e vivemos para Deus. E Apocalipse, o livro da revelação, é nada mais, nada menos das palavras ou profecias proferidas por Deus ao profeta João, ou ao apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos. Apocalipse vai falar das igrejas da Ásia Menor, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Esmina, a igreja de Filadélfia, a igreja de Éfeso, a igreja de Laodiceia. Todas as igrejas receberam de Deus uma palavra, e dentro dessas palavras que Deus deu a cada igreja, Deus mostrou a condição, o momento ou a vida espiritual que cada uma delas viviam. Para umas, Deus falou: vocês deixaram o primeiro amor. Para outras, Deus falou: vocês têm nome de vivo, mas estão mortos. Para outros, Deus falou: vocês estão tolerando Jezabel, ficar adulterando, prostituindo com meus servos e não têm coragem de falar a verdade. Já para outras, como Filadélfia, Deus olhou e disse: Filadélfia, você é minha, você tem pouca força, mas a porta que eu abri para você ninguém fecha, e a que eu fechar ninguém abre, você tem guardado a minha palavra. Tem um negócio, Filadélfia, guarda o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Filadélfia é a igreja que recebe de Deus palavras benéficas, palavras de ânimo, de alegria, porque de fato estava agradando a Deus, e Deus falou: guarda o que você tem, não deixa ninguém roubar aí aquilo que eu te dei. Já a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, poderosa, uma igreja bastarda, mas estava morna, ela não era nem quente nem fria, ficava no meio do caminho, servia a Deus, mas amava o mundo, bebia do cálice de Deus, mas bebia do cálice dos demônios. Vivia uma vida na igreja, mas também participava do pecado e das coisas que não agradavam a Deus. Aí Deus olhou para a igreja de Laodiceia e falou: estou querendo vomitar vocês, porque vocês não são nem frio nem quente, vocês são mornos. E Deus não gosta, não aguenta, não suporta crente morno, que é o crente mais ou menos que fica em cima do muro, outra hora está no mundo, outra hora está com Deus, outra hora ama a Deus, outra hora ama o mundo, outra hora ama o pecado, outra hora ama a santidade. Não tem como. Ou você é de Deus ou é do diabo. Ou nós somos do Espírito Santo ou nós somos do Espírito das trevas. Ou nós vivemos para Deus ou vivemos para o mundo. E depois que Deus revela a João as igrejas menores da Ásia, a condição espiritual de cada um, Deus vai falando sobre a glória do seu trono, no capítulo de número 3, ele assentado sobre o trono, os 24 anciões em volta, e eles tiravam a sua coroa da cabeça e se inclinavam ao chão, colocavam a coroa no chão e diziam: ele é digno de receber glória, louvor e adoração, e adoravam ao único Deus. Capítulo 4 vai falar sobre o selo que estava fechado, e só o Cordeiro é digno de abrir. Capítulo 5 também, esse livro, e viu o Cordeiro abrindo o livro,
onde estava a glória de Deus manifestada, e escrito também acerca de todas as coisas da nossa vida. E vai discorrendo o Apocalipse acerca da grande tribulação que vai vir sobre a terra, sobre a ira de Deus que vai ser sobre aqueles que não acreditam ou não temem ou não vão se converter até na grande tribulação, onde Deus vai liberar as pragas, as taças da sua ira, e a Bíblia diz que os homens vão procurar a morte, não vão se achar, e mesmo em situação tão adversa como o sol se escurecendo, como o absinto sendo jogado na água, quando homens morrendo pelo calor, quando homens morrendo por escorpiões, que serão demônios, que eles terão corpo de cavalo, cauda de escorpiões, e a Bíblia diz que eles vão ficar por 6 meses danificando ou machucando o homem, mas não vão matar, eles vão só ferir para aqueles que estão na grande tribulação e não acreditam em Deus, e não querem se converter a Deus e não rejeitaram a imagem da besta e do falso profeta. A Bíblia diz que esses homens, infelizmente, passarão a maior angústia, mas enquanto isso, a igreja estará adorando a Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus lá nas bodas de ouro com Cristo, estará na grande eternidade celebrando a Deus, exaltando o nome do Senhor e vivendo aquilo que Deus tem para nós. Passaremos pelo trono branco, que é o julgamento sobre as obras, sobre todas as coisas. E o melhor de Apocalipse é que a Bíblia diz que lá não haverá mais morte, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais mal algum, porque todo mal foi banido. O diabo, que foi preso por 1000 anos, no milênio, onde a igreja reina com Cristo, depois será solto por um tempo e depois será lançado no lago de fogo, juntamente com a besta, o falso profeta, o anticristo, tudo, que é o diabo, tudo junto aí, vai tudo embora, e nós vamos reinar com Cristo eternamente. E a Bíblia dá uma recomendação, diz que lá não entra feiticeiro, lá não entra mentiroso, lá não entra adúltero, lá não entra homossexual, lá não entra lésbica, lá não entra quem vive uma vida longe de Deus, lá só entrarão aqueles que estão inscritos no livro da vida. Então, a mensagem de Deus nessa manhã é: se prepare, porque Jesus está voltando. Ainda hoje eu lia um pregador americano, que todos os dias eu ouço esses versículos que está no meu celular, que ele manda, e também compartilho com meus amigos. E ele dizia que um pregador foi uma rede de televisão, e lá nessa rede de televisão alguém perguntou para ele sobre pecado, e ele disse: eu não falo sobre pecado porque quero colocar as pessoas para cima e não tenho coragem de falar sobre pecado. Esse pregador dizendo numa rede de televisão norte-americana. E a Bíblia e a história diz, esse outro pregador contando aqui, através dos seus versículos, que ele mandou para a gente hoje, dizendo que se de fato nós queremos ver a Cristo, nós temos sim que pegar contra o pecado, confrontar o pecado e nós mesmos nos guardarmos de pecarmos contra Deus. Eu não sei qual é a notícia que você aguardava nessa manhã, não sei quais os sonhos que você aguarda, mas a melhor notícia que você podia ouvir nessa manhã é: se prepare, porque Jesus está voltando. Esse é o Pão Diário de hoje. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.